tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de matemática. Eu espero que você esteja com o seu livro, o lápis e a borracha. Na aula de hoje, nós vamos começar fazendo uma acolhida. Nós vamos ler um livro e depois vamos conversar sobre este livro. Depois eu vou explicar o conteúdo para vocês e vamos finalizar mostrando a atividade do dia. Então, preste bastante atenção. Vamos começar com a nossa acolhida, tá? Então, vamos lá. O título do livro é O Cabelo da Menina. Vamos ver a capa. O que será que aconteceu com o cabelo desta menina? Por que será que ele está tão desorganizado? Vamos descobrir? Ela acordou cedo e desceu da cama baixinha. Primeiro deu bom dia ao dinossauro de pelúcia, num abraço bem comprido. Depois apagou o abajur do quarto, pois o sol já iluminava o dia. Calçou as pantufas e foi chamar a mãe. Ela estava na cozinha, amassando uma banana com aveia e cantava baixinho sua canção preferida. Mamãe deve estar feliz, pensou. Ei, já foi fazer xixi, fofinha? Uau, que legal meu cabelo desse jeito. Ela parecia mesmo uma menina com superpoderes. Olha só, ela estava se olhando no espelho e achou o máximo. O cabelo dela está todo desorganizado. Mas a mãe não queria que saísse de casa despenteada. Filha, tá muito estranho, não vai dar. Por favor, só hoje, insistiu a pequena. E lá se foi à escola, daquele jeitão diferente. No começo, a professora e os coleguinhas acharam engraçado aquele cabelo cheio de vírgulas, mas ela nem se importou. Quer dizer, sentiu-se sozinha na hora do lanche, mesmo que muita gente estivesse olhando para ela. De repente, lembrou-se da canção que a mãe sempre cantava. Sentiu uma mistura de arrepio com quentinho no coração. Fechou os olhos e sorriu, pois sabia que no fundo a garotada ali no pátio tinha vontade de sair com a cabeleira malucona, e os professores também. Alguns não podiam variar, tinha pouco cabelo ou os pais cortavam bem curtinho. Outros tinham o cabelo molenga demais. Outros só usavam o penteado bem certinho de lado ou dividido ao meio. Havia meninas com rabo de cavalo impecável. Algumas com Maria Chiquinhas ou passadores cheios de frufru, coque, trança, gel. A menina achava que todos aqueles cabelos pareciam aprisionados e tristes. No fim da aula, a professora, percebendo que a pequena aluna tinha sido o assunto do dia da escola, decidiu. Uma vez por mês teremos o dia do cabelo maluco. Todo mundo pode inventar o que quiser. Eba! Gritou a menina. Vou mandar um bilhetinho aos pais. Teremos sempre este dia especial. Na volta para casa, a menina contou à mãe o que tinha acontecido e mostrou o recado da professora. Também sai pinguinhos do seu olho? Como assim, filha? Eu estava na escolinha, pensei numa música e saiu um pinguinho do meu olho, porque me lembrei de você. A mãe beijou a filha com ternura. Olha, mãe, agora tem um pinguinho no seu olho. Então as duas se abraçaram e cantaram juntas, rodopiando descabeladas pela sala. Fim. E aí, turminha, gostaram do livro de hoje? O título do livro é O Cabelo da Menina. Esse livro conta a história de uma menina que acordou em um belo dia e ela achou graça do cabelo dela e quis ir para a escola com o cabelo todo desarrumado. Ao chegar na escola, algumas pessoas acharam aquele estilo do cabelo dela engraçado e começaram a fazer gracinhas.
Ela não se importou muito, mas teve um momento que ela se sentiu triste. E para espantar a tristeza, ela cantou uma música que a mãe dela gostava de cantar. E a tristeza foi embora. E ela ficou emocionada, por quê? Porque ela lembrou da mãe dela. Quando estava perto de acabar a aula, a professora percebeu que as crianças estavam falando muito da menina que tinha ido para a escola com o cabelo todo desorganizado. Então, ela teve uma ideia para solucionar aí os problemas, né? Para que as outras crianças parassem de fazer gracinhas com ela. Então, ela criou o Dia do Cabelo Desorganizado. Esse dia seria um dia muito especial, porque todas as crianças poderiam ir para a escola de cabelo desorganizado. A menina ficou bastante feliz e foi para casa e comemorou junto com a mamãe dela essa novidade, certo, turminha? Então, essa foi a nossa leitura de hoje. Agora, nós vamos começar a falar sobre o assunto. Então, preste bastante atenção. Vamos lá? Turma, hoje nós vamos continuar falando sobre grandezas e medidas. Então, vamos lá. Olha só, em outras aulas, nós falamos sobre as unidades de medidas padronizadas e nós vimos as unidades de medidas de comprimento. Vamos revisar um pouco esse assunto. Quando necessitamos medir a altura de uma pessoa, tamanho de uma mesa, comprar uma barra de cano ou de ferro, entre outros objetos, utilizamos as medidas de comprimento. A medida de comprimento mais utilizada é o metro, mas existem outras que são utilizadas de acordo com a extensão que queremos medir. Algumas medidas de comprimento são maiores e outras menores que 1 metro. Então, turminha, quando nós queremos medir aí a altura de pessoas, comprar uma barra de cano, nós precisamos usar as medidas de comprimento. E o texto nos falou que a medida de comprimento mais utilizada é o metro. Então, vamos revisar aqui algumas medidas de comprimento. Vamos começar com o milímetro. O milímetro é utilizado na medição de parafusos e objetos muito pequenos. E nós indicamos 1 milímetro por 1 mm. É dessa forma que nós indicamos o milímetro. Existe também o centímetro, e o centímetro nós encontramos na régua, certo, turminha? O centímetro é muito utilizado na medição de distâncias em mapas, tamanhos de mesa e objetos domésticos. 1 centímetro é igual a 10 milímetros. E nós indicamos o centímetro por 1 cm. Para você não esquecer, lembre-se, 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Se você tem 10 milímetros, você tem 1 centímetro. E nós temos também o metro. O metro é utilizado para expressar a altura de pessoas, comprimentos, largura, altura de prédios e de árvores. 1 metro é igual a 100 centímetros e nós indicamos 1 metro por 1 m. Não esqueça, 1 metro tem 100 centímetros. Agora, turma, eu quero que você pegue o seu livro, abra ele na página 172. Nós vamos aqui analisar as questões da página 172 e 173. Eu vou mostrar para você como compreender aí problemas presentes em gráficos e vou mostrar também como resolver as questões. Então, preste bastante atenção. Vamos lá? Vamos começar aqui com o problema 1. Durante os 4 primeiros meses de 2017, Isolda anotou os milímetros de precipitação pluviométrica da cidade onde mora. Depois, organizou os dados no gráfico a seguir. Veja aqui o gráfico da precipitação pluviométrica. Vamos observar? Olha só. Aqui nós encontramos a precipitação pluviométrica em milímetros
E aqui nós encontramos os meses que ela registrou. A fonte desse gráfico, turma, é de Isolda, porque foi ela que anotou aí os milímetros. Vamos para a letra A. Ele pergunta assim: qual foi o total em milímetros de precipitação acumulado nesses 4 meses de 2017? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aí, tá, os resultados de cada mês e vai somar. Quando você somar, você vai descobrir a resposta da letra A. Depois, na letra B, diz assim: esses milímetros correspondem a quantos centímetros? Turminha, lembra que eu falei na aula que 1 centímetro é igual a 10 milímetros? Então, quando você somar aqui e encontrar o resultado, você vai pegar esse resultado e vai ver quantos centímetros ele tem. Lembrando que 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Então, se você tem 10 milímetros, você tem 1 centímetro. Você vai ver do resultado que você vai encontrar quantos grupos de 10 cabem nesse número. Então, olha só. Você somou esses resultados e encontrou o resultado da questão A. O resultado da questão A, você vai pegar ele e vai ver quantos grupos de 10 milímetros cabe nesse grupo para encontrar aí a resposta da letra B, certo, turminha? Depois vai resolver o problema 2, que diz assim: Paulo, Felipe e Jonas treinam arremessos de disco. O gráfico a seguir mostra a distância que cada um arremessou. Então, veja aqui o gráfico. Observe que a distância está em centímetros, tá? Aqui ao lado está o nome dos atletas. E nós temos aqui a distância dos arremessos de cada um deles. Observe, turminha, que cada quadrinho aqui corresponde a quantos centímetros? Você consegue encontrar a resposta? Veja, cada quadrinho equivale a 200 centímetros, tá? Então, cada quadrinho vai ter 200 centímetros. Você vai responder a questão A, que diz assim: qual atleta arremessou mais longe? Então, você vem aqui no nome do atleta e vai ver o arremesso dele. E você vai descobrir qual desses 3 atletas arremessou mais longe. Depois vai resolver a questão B, que diz assim: quais atletas obtiveram o arremesso com a distância maior que 5 metros? Olha só, com a distância maior que 5 metros. Turminha, nós vimos que 1 metro é 100 centímetros. Se você tem 100 centímetros, você tem 1 metro. Agora, com essa informação, ficou fácil, né, de descobrir aqui a resposta da letra B? Vamos lá. Letra C. Qual atleta realizou o arremesso com a distância mais próxima de 10 metros? Então, você vai pegar aqui, ó, os números do arremesso de cada um e vai ver qual desses atletas realizou o arremesso com a distância mais próximo de 10 metros. Lembrando que 1 metro é igual a 100 centímetros. E depois tem a letra D. Explique para um colega como você pensou para responder à pergunta anterior e ouça a explicação dele. Depois, na página 173, você vai resolver a questão de número 1, que é pessoal, e também a questão de número 2, que diz assim: veja como Glória resolveu o problema 1. Então, você vai ler aqui como ela resolveu e depois vai responder essa pergunta. Essa resolução está correta? Essa forma que Glória resolveu aí está correta? E vai colocar a resposta aqui. Depois vai resolver a questão de número 3, que diz assim: marque com um X todas as afirmações abaixo que estão corretas, de acordo com o gráfico do problema 2. Então, você vai analisar conforme o gráfico do problema 2. Veja, o primeiro quadrinho diz assim: a diferença entre a distância dos arremessos de Paulo e Jonas é maior que 1 metro. Você vai descobrir, certo?
O dobro da distância do arremesso de Jonas é menor que a distância do arremesso de Felipe? Está certa ou está errada? Você vai descobrir. Se estiver correta, você marca um X. O arremesso de Felipe ultrapassou 10 metros? Se essa afirmação está correta, você marca um X. E para finalizar, você vai resolver a questão de número 4, que diz assim: quantos centímetros representam cada quadrinho do gráfico do problema 2? E eu já dei essa resposta para vocês. Se você prestou atenção na explicação da atividade, já sabe aqui qual é a resposta. E aí, turminha, gostaram da aula de hoje? Nós fizemos uma pequena revisão sobre as medidas de comprimento. Eu mostrei para vocês qual é a atividade do dia e expliquei passo a passo para resolver cada questão. Eu espero que vocês tenham acompanhado, tá bom? Turma, a nossa aula está chegando ao final. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até a próxima.